Fala aí, galera, fala torcida tricolor. Não vou dar nem bom dia pra vocês, porque depois que aconteceu ontem, fica difícil até de dar bom dia, né? Eu vou, na verdade, fazer um desabafo aqui, porque eu não achei que nada pudesse me deixar tão decepcionado, estressado, revoltado, o quanto eu fiquei com o jogo de ontem. Mas a entrevista coletiva concedida pelo técnico Fernando Diniz e também pelo Nino conseguiu essa proeza. É sobre isso que eu vou falar aqui agora, porque você pode perder, né? Qualquer time pode perder. Qualquer time pode jogar mal. Mas perder dessa maneira e se comportar dessa maneira depois da derrota, aí é inaceitável, aí já beira o surrealismo, o inacreditável. Aí parece uma indiferença quando se está falando ao torcedor, diretamente para o torcedor, que aí me incomoda bastante. Mas antes daquele convite especial de sempre, muita gente vai me mandando mensagem lá no Twitter, aqui mesmo no canal, que já fez o cadastro na BR4Bet e já tá ganhando uma grana por lá. Então não fique fora dessa, tá aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado, é só clicar no link, vai ser direcionado para o site e lá você faz um cadastro e já ganha o dobro do que você depositar em bônus. Se depositar 50 ganha 100, se depositar 100 vai ter 200 para apostar. E eu vou trazer aqui para vocês agora os principais destaques desta sexta-feira, os jogos que estão em destaque, as principais odds, as principais cotações. E eu vou te falar, para quem gosta de viver na emoção, essa Ponte Preta pagando 6,25, mas claro que é um jogo difícil. O Bahia fora de casa pela Série B. Então essa odd do Bahia aí não tá nem tão ruim. O Bahia é favorito. Mas quem gosta de apostar alto, quem sabe nessa vitória da Ponte Preta. Eu acho também uma boa odd do Torino ali, 3,50. O Torino vem de 3 vitórias nos últimos 5 jogos no Campeonato Italiano. A Roma não venceu nenhum dos últimos 5 jogos. Está num momento muito ruim. Então pode ser uma boa também o Torino. E o Real Madrid pagando 1,72 para enfrentar o Betis em casa. O Real Madrid já campeão espanhol. E também tem o Antalyaspor e o Galatasaray. Então são esses os jogos desta sexta-feira. Vai lá, faz seu cadastro, você não vai se arrepender. É livre de burocracia e confiável. Você vai fazer o seu saque via Pix sem fornecer nenhum dado bancário. Isso é muito importante, beleza? Quem se inscreveu já, muito obrigado. Tamo junto. Então vamos ao assunto deste vídeo, que é principalmente a entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz, que me incomodou bastante. A forma simplista como ele e o Nino também trataram essa... dá até para chamar de derrota, né? Porque é um empate com sabor de derrota. Um empate tão ruim, com uma eliminação virtual aí da Libertadores, com uma iminente eliminação da Libertadores. E assim, o ar de conformidade, de tranquilidade, de uma ausência de insatisfação, de revolta. É claro que ali é uma entrevista coletiva, no vestiário o bicho pode ter pegado, evidentemente, mas dá pra demonstrar um pouquinho, se quiser, a insatisfação com o rendimento da equipe, com a forma como a equipe se mostrou, se apresentou e se comportou em campo. Vou trazer o trecho da entrevista aqui do Diniz e depois a gente fala em cima disso. Bom, é assim, é uma coisa que acontece. Eu acho que o jogo que mais fez falta foi o empate em casa contra o Unión e também o saldo lá de 3-0 contra o Barranquilla. Mas coisas que acontecem no futebol. A gente veio como candidato a ser primeiro, mas é um grupo muito forte. Tem 3 equipes aí brigando pela classificação até o final. Esse grupo da Sul-Americana ele é muito mais forte que muitos grupos da Libertadores. E eu concordo com você, a gente teve muita posse e pouca profundidade. Então faltou profundidade ao time. Um pouco por conta do time, um pouco por conta da marcação bem feita que o União fez. A parte tática, nem no ambiente emocional do jogo, não teve surpresa alguma. Correspondeu. A gente queria ter jogado um pouco melhor tecnicamente para poder ter conseguido vencer. Então faltou um pouco de profundidade ao nosso time hoje, mas no espírito de luta, que é a base principal, a gente teve do começo ao final do jogo e o empate acabou sendo justo. Agora eu pergunto para vocês, que espírito de luta é esse?
Que espírito de luta a gente viu ontem? Que o Fluminense estava correndo atrás da bola quando tinha que correr na marcação? Que espírito de luta é esse de um time que não deu um chute a gol? Gente, o Fluminense precisava vencer o jogo para seguir vivo numa competição internacional. Pegou um time que é fraco. Não vem com essa história. Que esse grupo da Sul-Americana é mais difícil que alguns grupos da Libertadores. Pode até ser, mas o União é um time limitado. Dentro de casa é mais forte, ok, mas é limitado, é fraco. Equivalente a times da Série B aqui no Brasil. 3 chutes, nenhum no gol, durante 90 minutos. O que é espírito de luta? É correr, ou tocar a bola para e não conseguir fazer absolutamente nada? Nada. O Fluminense foi um absoluto nada no jogo de ontem. Você pode perder, todo mundo pode perder. Você, eu, qualquer um. O Fluminense, o São Paulo, o Corinthians, todo mundo pode perder, faz parte do futebol. O time do Fluminense não é nenhuma máquina que vai sair ganhando todo mundo. A questão é a maneira como se perde. E depois, como se comportam após essa derrota. O Luiz Henrique sai do jogo, por mais que não se comunique bem, que não esteja acostumado com entrevista. Pelo menos não saímos perdendo. Pelo amor de Deus, né? Gente, pelo amor de Deus, o torcedor que está em casa, está ouvindo um negócio desse. Uma coisa completamente fora da realidade, que não faz o menor sentido dentro daquele contexto ali. Não que brigamos, não que lutamos. Acreditamos na classificação. Porra! Faltou acreditar ontem na classificação. Parece que o Fluminense não acreditou na classificação. Parece que entrou com o empate sendo uma vantagem. Como se o empate estivesse dando a classificação. Com o Fábio pegando a bola no final do jogo, ficando deitado no chão. Que é isso, cara? Eu parei, o jogo terminou, fiz a live aqui. Aí dei uma refletida, pensei e tal. Mas não dá. Não dá para se comportar de outra maneira. Não dá para um time do tamanho do Fluminense sair antes da fase de grupos da Libertadores, ser eliminado na fase de grupos da Sul-Americana, com União de Santa Fé e Oriente Petroleiro no grupo, e o Júnior Barranquilla, que não é nenhuma seleção, é um bom time, apenas. Agora vai ver quanto que é a folha salarial do Júnior Barranquilla e quanto é a folha salarial do Fluminense. O dinheiro não diz muito sobre futebol? O Mário não vive falando que se o orçamento tivesse um orçamento do Flamengo era outra coisa? Então o orçamento fala, não fala? E aí? Não é injustificável, incompreensível a forma, não foi o empate apenas. A maneira como mais uma vez o time se comporta jogando fora de casa num jogo decisivo. E aí não dá para crucificar só o Diniz, que errou sim, né? Nada que ele tentou deu certo, nada que ele pensou deu certo, isso é um ponto, ok. Só que isso já aconteceu em outros momentos da temporada, então é preciso fazer um recorte mais amplo. Ok, a gente não tem como analisar só o jogo de ontem e não levar em consideração o contexto do restante da competição e também do que aconteceu na Libertadores. Isso é um ponto. Só que o Diniz é preciso fazer um recorte mais recente, desde quando ele chegou. Foram vários jogos em sequência, são 5, um jogo mais decisivo que o outro, mais difícil, com viagem, e o Fluminense ainda não perdeu na mão dele. O problema é que ontem, e aí não é culpa só dele, longe de ser. É uma questão comportamental dos jogadores em campo, que não entraram à altura do que é a partida. Pareciam não entender o que significava a partida para o Fluminense. Parecia que estavam jogando uma Taça Guanabara, uma Taça Rio. E aí não é o Diniz, o cara vai entrar e dar paulada nos caras lá, empurrar. Como que faz? Podemos discutir escalação, substituições que foram ruins. Repito, nada deu certo. Agora, essa questão comportamental de postura, a gente tem cobrado dos jogadores. Que o Fluminense, em todos os momentos, exceção da final do Carioca, que é contra o Flamengo e todo mundo se transforma, o Fluminense falhou. Não só falhou, não só jogou mal. Foi covarde, foi apático, foi péssimo, foi terrível.
Então, assim, o que aconteceu ontem não dá para justificar, mas também não dá para reagir de forma tão pacífica. Porque aí ninguém aguenta, o torcedor não aguenta. O torcedor não é palhaço. O torcedor não é otário, tá todo mundo enxergando, tá todo mundo vendo. Então não adianta querer amenizar, porque isso gera um efeito contrário. Isso gera ainda mais revolta. Há de se ter um pouco de inteligência para equilibrar um pouco as coisas. Tem que demonstrar insatisfação, revolta com mais um fracasso do time. É um vexame, sim, o Fluminense sair numa pré-Libertadores, numa fase de grupos da Sul-Americana. É vexame para o elenco que foi montado, pela expectativa que foi criada. É vexame e é vergonha, sim. A atuação de ontem é uma vergonha, sim. E a gente precisa falar a verdade, não adianta criar uma realidade que não existe. Eu não vou fazer isso aqui. Claro, quem discorda, deixa nos comentários, a gente vai trocar mais ideia, não tem problema nenhum, depois eu volto, faço outro vídeo. Quem discorda, fica à vontade, o objetivo é esse, ninguém é obrigado a pensar igual a mim, pelo contrário, de maneira respeitosa, todo mundo aqui é à vontade para demonstrar o seu ponto de vista e a gente vai trocando ideia. O que eu penso sobre isso me incomodou muito, me deixou extremamente chateado a maneira como aparentemente, ou pelo menos publicamente, a equipe está reagindo a mais um fracasso nessa temporada. O Diniz chegou agora, ok, mas mesmo assim não dá. Porque se fosse o Abel, o Roger Machado, todo mundo ia estar descendo a porrada. Não dá para ser tão fora da realidade assim. Não dá para achar que o jogo de ontem foi normal, foi apenas um jogo ruim, que o time lutou e as coisas não deram certo. Não foi. Foi muito além disso. Deixe seu like aí, comenta o que vocês acharam, o que vocês concordam, o que vocês não concordam. O seu like é muito importante. Se inscreva no canal. Quando a gente bater 30 mil inscritos, vou sortear aquela camisa que eu venho prometendo a vocês. Beleza? Em breve, muito mais novidades. E eu volto ainda hoje aqui no canal do Lessa com mais informações e, enfim, o que mais pintar aí. Beleza? Valeu, pessoal. Tamo junto.